Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Ainda estamos no livro do Gênesis. Hoje é o último capítulo, o capítulo 50, e nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se você está aqui a primeira vez nesse canal, não acompanhou nenhum dos 49 vídeos anteriores, volte no canal e assista eles, para que você se familiarize com essa história que foi narrada, que está sendo encerrada hoje aqui no livro de Gênesis. E caso não seja o seu primeiro dia, mas você não conseguiu entender, você não conseguiu captar o que essa história quis dizer, qual foi a condução dessa história, sabe? Então volte também nos vídeos anteriores para que você entenda. Então vamos para a leitura. Vou começar de novo com uma oração para que o Senhor, para que o Espírito Santo nos toque e nos mostre realmente algo novo nesse texto. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor. E hoje aqui, Pai, eu peço que o Senhor nos ensine a honrar, a cumprir, Senhor, todas as promessas que temos feitas, Pai. Que nós deixemos de ser pessoas que fazem promessas vazias, mas que verdadeiramente, Senhor, venhamos olhar para o Senhor e cumprir, fazer realmente o que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Então, nos ajude, Senhor, nos ajude a verdadeiramente aprender todos os dias algo novo com a Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, nos toque, Espírito Santo, para que leiamos e entendamos o que contém aqui nas Tuas Escrituras. Então, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a leitura. Pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui. E vamos para a leitura. Gênesis, capítulo 50, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o servia para que embalsamassem o corpo de seu pai. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais. E os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: Por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Versículo 5. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: Morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gozém. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Versículo 10. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel Misraim, pois disseram: Este
é um lugar de lamento profundo para estes egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna, no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Versículo 15. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Versículo 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: que Deus, quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Amém? Então, esse foi Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários, sabe, como foi para você ler esse livro e o que você pôde também absorver aqui do capítulo 50, sabe? É muito gratificante a gente poder chegar aqui no final desse livro, sabe, de Gênesis. Por quê? Porque é um sinal que nós estamos nos dedicando a ler. Aí talvez você pense, mas um capítulo só por dia não é muito pouco? Não, o importante é que a gente dê continuidade, sabe? É muito melhor você ler um capítulo todos os dias do que você ler 5 hoje e daqui 20 dias, 30 dias você ler mais 5, sabe? Então é muito melhor a gente manter a constância do que não ler nenhum por dia. Porque o Senhor quer que a gente leia todos os dias. O Senhor quer que a gente procure ter comunhão com Ele todos os dias. Então é muito bom a gente ter completado o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis.
tá bom? E a gente vai continuar lendo todos os outros como eu propus no primeiro vídeo aqui desse canal. Porque o objetivo desse canal é que você se familiarize com a palavra de Deus. Que você tenha constância na leitura bíblica, que é o que o Senhor quer para nossas vidas, tá bom? Então, se você não marcou nenhum dos pontos, eu marquei alguns aqui e eu vou deixar para que você dê o seu feedback sobre eles, se fez sentido ou não para você. Se você consegue também enxergar esses pontos que eu vou deixar aqui no texto ou não. O primeiro ponto que eu marquei aqui é que José ele cumpre a promessa que ele havia feito ao seu pai. Quando seu pai pediu para que ele fosse novamente, quando ele morresse, ele fosse enterrado em Canaã, ali no mesmo lugar, na mesma sepultura que estavam Abraão e Isaac, agora José cumpre essa promessa, sabe? Então José ele não se esqueceu da promessa. Nós vimos em alguns capítulos anteriores que José tinha pedido para que o copeiro fizesse também para ele uma promessa. Só que passaram 2 anos para o copeiro se lembrar dessa promessa. E José não. José, ele cumpre a promessa que ele havia feito a seu pai. Sabe? Ele cumpre a promessa e ele leva novamente o corpo de Jacó para Canaã, para enterrar no mesmo túmulo, no mesmo sepulcro que estavam seus antepassados. Sabe? Então José cumpriu a promessa. E agora eu quero que você pense. Você tem cumprido suas promessas ou tem sido promessas vazias, né? E agora aqui, o outro ponto que eu marquei é os irmãos com medo, eles ficam desesperados quando seu pai Jacó morre, sabe? E aqui eu vejo algo que eles não sabiam lidar, que é o perdão, sabe? E talvez nós também nos nossos dias, nós estejamos com esse medo do castigo pelo mal que a gente cometeu. Só que o nosso Deus, quando Ele nos perdoa de todo o coração, Ele nos perdoa de uma forma sincera. Ele não vai ficar tramando uma vingança contra nós pelo que nós fizemos. E da mesma maneira aqui era José, sabe? Mesmo os seus irmãos desejando o mal dele, mesmo os irmãos dele tendo tentado matá-lo, tendo o vendido como escravo, ele não queria o mal dos seus irmãos. Ele havia perdoado, porque ele havia entendido que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus. Então, se você pediu perdão verdadeiramente para o Senhor, de todo o seu coração, se foi um perdão que você pediu com sinceridade, sabe? Se você realmente se arrependeu, o Senhor te perdoou, sabe? Você não precisa ter mais medo. Você não precisa pensar que o Senhor vai se vingar de você em algum momento, em qualquer momento, sabe? O Senhor vai se vingar pelo mal que você tinha feito. Não. Quando você se arrepende verdadeiramente, o nosso Deus nos perdoa por completo. Nos dá a oportunidade de morar no céu. E por último, José também não queria viver a vida dele inteira ali no Egito, sabe? José também queria novamente voltar para a terra de Canaã, para a terra da promessa, sabe? Então, ele sabia que havia uma promessa que vinha de Isaac, vinha de Abraão, Isaac, Jacó, e ele também fazia parte dessa promessa, e ele queria voltar para o lugar da promessa, sabe? E também o Senhor Jesus fez uma promessa, que ele iria preparar lugar e voltaria para nos buscar. Então nós também hoje temos uma promessa estabelecida pelo nosso Senhor Jesus e nós devemos esperar por essa promessa. Nós devemos desejar essa promessa. Sabe, José sabia que Deus um dia iria ali tirar os israelitas do Egito. Então, José sabia que o nosso Deus iria ali libertar aquele povo do Egito. E o pedido dele foi: quando o Senhor vir buscar vocês, não me deixem aqui, levem os meus ossos com vocês. Então, José
sabia da promessa e ele sabia que o Deus que havia prometido era fiel para cumprir. Então, nós também precisamos esperar a promessa, porque o nosso Deus é fiel para cumprir. Amém? Então, foram esses pontos que eu marquei aqui no Gênesis 50 e agora eu quero que você deixe o seu feedback, se você pode enxergar esses tópicos aqui no texto ou não. Tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém para que mais pessoas possam ler, possam viver, possam se familiarizar com a palavra de Deus. Nós vamos iniciar agora o livro de Êxodo e vai ser gratificante estar aqui todos os dias com você, lendo um capítulo da Bíblia. Então, de segunda a sexta, 5h30 da manhã, um vídeo novo. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe. Nos encontramos na próxima, no livro de Êxodo.